Olá, mais uma vez no nosso canal no YouTube, eu respondo a perguntas que me chegaram pelo WhatsApp, desta vez sobre certos aspectos das eleições e da campanha eleitoral que está em curso. Bom, gente, eu converso mais uma vez com vocês e com os amigos que aqui estão sobre as eleições, especialmente as eleições presidenciais, mas também a disputa eleitoral que acontece nos estados. E tentando responder ou comentar, segundo o meu ponto de vista, algumas perguntas que me chegam pelo WhatsApp, na expectativa de que aqui eu as responda. Eu vi aqui de Maria do Carmo é daqui do Recife, a seguinte pergunta, né? Se eu não me espanto com o fato de que um percentual altíssimo de brasileiros e brasileiras tem declarado aos pesquisadores que não tem interesse nas eleições. E aqui, de José Maria, aqui de Olinda, ele me pergunta o seguinte: se eu tenho a expectativa de que com a televisão, com a propaganda na televisão, as pessoas vão se interessar. Olha, gente, eu sempre considero que há um mito em torno dessa questão. Que há desgaste, que é comum que no período que antecede o início da campanha, a depender da situação do país, sobretudo da economia, percentuais elevados de eleitores se interessem ou não pelas eleições, revelando um certo desgaste, uma certa descrença. E é verdade, vocês aqui têm comentado comigo que as pessoas estão muito descrentes. Afinal, a maioria dos brasileiros elegeu uma presidente da República, reelegeu a Dilma, no caso, e um ano depois, por uma maioria no Congresso Nacional, em combinação com o Judiciário e com a grande mídia monopolizada, né, o voto do povo foi desrespeitado e sem razões concretas, né, nem as razões alegadas vieram a ser comprovadas, a presidente da República sofreu o impeachment. E o que veio depois, nesses 2 anos, tem sido um governo desastroso para o país, uma agenda prejudicial aos interesses da nação, né, e que atinge duramente as condições de vida do nosso povo. Nesse ambiente, é compreensível que haja descrédito, que haja um certo fastio da maioria dos eleitores em relação às eleições. Mas eu acredito que há também uma consciência difusa na população de que é pelo voto que as coisas podem mudar. É votando que as pessoas podem influenciar o rumo do país e nos seus estados. Aí Seno aqui me diz que há o exemplo recente de Tocantins, em que mais de 50% dos eleitores se absteve ou votou em branco ou nulo numa eleição tampão que aconteceu há meses atrás para o governo do estado. Eu quero crer que esse seja um caso atípico, até pela natureza das eleições, o eleitor sabendo que era um governador para governar por um período muito curto. Portanto, eu acredito que o eleitor vai se interessar e que a maioria dos brasileiros vai se pronunciar nas urnas, e eu espero que se pronuncie bem para mudar o rumo do país. Ainda nessa linha de responder às perguntas que me fazem pelo WhatsApp, aqui o companheiro, o amigo Ricardo lamenta, mais um que lamenta, o fato de que a esquerda não se uniu para o primeiro turno das eleições presidenciais. E Maria José pergunta se eu não acho muito difícil que, no caso de um segundo turno, com Ciro Gomes do PDT, ou com Haddad ou Lula, se Lula pudesse ser ainda aceito candidato, mas provavelmente o Haddad como candidato a presidente da República, se um dos dois passar o segundo turno, qual a possibilidade de haver uma união entre ambos, entre as forças que os apoiam? Eu quero crer, e esse tem sido um assunto que nós temos debatido aqui frequentemente, eu quero crer que essa unidade seja possível. Acho até que é uma união natural,
quase que espontânea, independente dos humores dos principais líderes envolvidos, tanto à esquerda como no outro polo, à direita. Aliás, o que se tem visto, segundo pesquisas de opinião feitas durante pleitos que têm segundo turno, é que com menos de uma semana, num segundo turno, independentemente da vontade dos partidos e dos líderes envolvidos, um grande percentual de eleitores que não votou naquele candidato que foi ao segundo turno, votou no outro, faz já a sua escolha, e as pesquisas revelam que esse eleitor, ou contingentes elevados de eleitores, repito, eles se deslocam e desenham, digamos assim, a disputa absolutamente polarizada num segundo turno. Creio, então, que em torno do Bolsonaro, se for o Bolsonaro, o candidato a presidente que passar ao segundo turno, ou outro como Alckmin, ou a Marina de centro-direita, eles vão se unir. Como também, passando um dos nossos, eu quero crer que haverá não só a unidade da esquerda, como em torno de um projeto para o Brasil, esse que ambos estão defendendo, Haddad e Ciro Gomes, será possível ampliar as alianças, tanto no campo da esquerda, como trazer outros setores partidários e não partidários, em torno de um novo pacto político e social para mudar os rumos do país. E ainda sobre essa possibilidade de concorrentes ou adversários se unirem em torno de um projeto que possa contemplar ideias comuns, eu sinceramente, minha gente, digo a vocês com toda clareza que não concordo com a estranheza que às vezes mesmo setores da imprensa, calejados na cobertura dos fenômenos políticos, mas uma parcela dos nossos militantes, dos nossos amigos, que se inquietam com exemplos de novos palanques compostos por adversários do pleito passado. No lançamento da candidatura do deputado João Paulo, ex-PT, hoje PCdoB, candidato a deputado estadual em Pernambuco, no palanque nós encontramos o próprio João Paulo, né? Nosso prefeito Geraldo Júlio, que concorreu e derrotou João Paulo nas eleições anteriores, Humberto Costa do PT, né? Dirigentes do PT, do PSB, do PCdoB e de outras legendas, independentemente de que posições assumiram nos embates precedentes. Porque, na verdade, a política é a face institucional da vida. É a vida como ela é. Então, da mesma forma como no cotidiano, às vezes nós nos estranhamos uns aos outros e no momento seguinte encontramos motivos para nos juntarmos e trabalharmos numa mesma direção, na luta política é isso. Novas alianças são construídas em função das novas circunstâncias. E na eleição presidencial, acredito que isso vai acontecer no segundo turno. Sempre juntos!